Olá, pessoal. Boa semana para todo mundo. Essa semana nós vamos começar a estudar uma nova classe de palavras, tá? Muito importante para a nossa língua, porque nós não conseguimos falar, nós não conseguimos escrever, se nós não utilizarmos quem? Os verbos, tá bom? Os verbos, olha lá, é uma classe de palavras responsável por expressar uma ação. Então, o que são ações das pessoas, por exemplo? Aquilo que nós fazemos. Nós falamos, nós andamos, nós escrevemos, nós pensamos, né? Nós comemos, nós tomamos banho, nós dormimos, tá bom? Pode expressar um estado. O estado é como a pessoa está naquele determinado momento. Ela não está fazendo nada, tá bom? Mas ela está de uma determinada forma, de um determinado modo, tá bom? Por exemplo, eu estou cansada, ela parece triste. Eu continuo entediada, por exemplo, tá? Eu estou muito feliz, é um estado. Ou pode ser um fenômeno da natureza, por exemplo, chover, trovejar, relampejar, ventar, nevar, tá? Então, o verbo, ele é, né, uma classe de palavras que expressam uma ação, um estado e um fenômeno da natureza. Ela é a única classe de palavras que nós podemos conjugar. E conjugar um verbo é fazer com que ele passe por algumas flexões. Então, nós temos as flexões de tempo, presente, passado e futuro. Nós temos a flexão de modo, modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Nós temos a flexão de número, eles têm singular e têm plural. E nós temos a flexão de pessoa, tá? Que são as três pessoas do singular e as três pessoas do plural. Essas flexões vocês vão aprender na próxima aula, tá? Essa aula de hoje é para vocês saberem identificar qual é o verbo e a quais conjugações esses verbos eles pertencem, tá bom? Então, olha lá, os verbos, então, são palavras responsáveis por indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, tá bom? E eles possuem três conjugações diferentes. Então, olha lá, nós temos os verbos da primeira conjugação, que são os verbos que terminam em ar. Por exemplo, cantar, falar, estudar, chorar, sonhar, ganhar, tá? Os verbos da segunda conjugação, que são aqueles que terminam em er, tá bom? Nós temos, por exemplo, o verbo correr, o verbo perder, o verbo esconder, tá bom? E os verbos da terceira conjugação, que terminam em ir, partir, sorrir, discutir, e alguns terminados em or. Esses verbos terminados em or, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com eles. Por quê? Porque às vezes eles pertencem à terceira conjugação, às vezes eles pertencem à segunda. Por quê? Porque depende da sua origem. Por exemplo, o verbo pôr, tá? Ele vem do verbo poer, tá? Que termina em er, poer lá na sua origem. Então, ele pertence a uma segunda conjugação. As três conjugações mais importantes para a gente são a primeira, a segunda e a terceira. Os verbos terminados em ar, os verbos terminados em er e os verbos terminados em ir, tá bom? Olha lá, esses verbos, ó, eles são formados por um radical, que a gente também chama de raiz do verbo, tá? É aquela que geralmente se mantém fixa quando o verbo é irregular. A vogal temática, que me diz a qual conjugação o verbo pertence. Então, pode ser a, pode ser e pode ser o ir, da terceira conjugação. E a desinência. A desinência é a terminação de acordo com o tempo e de acordo com o modo. Então, por exemplo, o verbo brincar, tá? Ele é da primeira conjugação. Como que eu sei disso? Porque ele termina em ar. Então, a vogal temática é esse A. O que vem antes do A, o brinque, é o radical. E esse Rzinho aqui é a desinência, que me mostra que esse verbo, ele está no infinitivo, ele está na sua forma normal,
mal, tá bom? Como eu já falei para vocês, olha lá, o verbo, ele sofre flexões, ou seja, é modificado de acordo com o contexto que está inserido. Então, ele muda o tempo, ele muda o modo, ele muda o número e ele muda a pessoa, tá? E essas mudanças a gente chama do quê? De concordância verbal. Essas flexões do verbo nós vamos estudar na próxima aula nossa, tá? Nós vamos ver quais são os tempos, quais são os modos, né? Como que a gente descobre as pessoas, ok? Então, essa atividade desta semana é para vocês saberem identificar qual é o verbo, ok? E a qual conjugação ele pertence. Então, vamos lá. Para isso, a gente tem a primeira atividade aqui, que ela chama salada de verbos, ok? E nós temos aqui, ó, primeira, segunda ou terceira. Primeira, segunda ou terceira conjugação. Aqui em cima vocês têm vários verbos conjugados, tá? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que ver de qual verbo, tá? Essa palavrinha veio e colocar se ele é da primeira, da segunda ou da terceira conjugação. Quer um exemplo? Chegou. Chegou vem do verbo chegar. Então, ele pertence à primeira conjugação. Dever, deveria, vem do verbo dever, que termina em er. Então, ele é da segunda. Seguiram, vem do verbo seguir. Então, ele é da terceira conjugação. Tá bom? Então, vocês vão passar esses verbos para o infinitivo, de qual palavrinha eles vieram, e vão separar em primeira, segunda e terceira conjugação. Ok? Essa é a atividade número 1. Então, vamos lá. Os verbos, olha lá, eles podem expressar ações, estados ou fenômenos da natureza. Sendo assim, observe a imagem abaixo e anote as ações que estão acontecendo. Na sequência, escreva uma frase para cada uma dessas ações que você anotou. Então, nós temos aqui, ó, uma imagem, certo? Tem várias pessoas fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, tem alguém aqui que está tocando, né? Olha lá o verbo tocar. Essa outra pessoa está lavando o carro, o verbo lavar. Tem crianças brincando, tem alguém vendendo. Tem um menino aqui atrás passeando com o cachorro. Então, quais verbos a gente poderia colocar aqui? Vender, tocar, brincar, passear, correr, tá? São as ações. Dependendo dos verbos que vocês colocarem nas ações, são as frases que vocês vão escrever. Então, por exemplo, o menino toca violão. O pai lava o carro, tá? Há uma pessoa vendendo algodão doce. A menina está comprando o algodão doce. Vocês vão escrever as frases de acordo com a imagem, tá bom? Aqui embaixo, no número 3, nós temos uma nuvem de verbos, olha lá, tá? Verbos terminados em ar, verbos terminados em er, verbos terminados em ir. Primeira, segunda e terceira conjugações. O que vocês vão fazer? Separar. Quais verbos são da primeira conjugação? Vocês vão colocar ali. Quais verbos são da segunda conjugação? Vocês também vão colocar. Quais verbos são da terceira? Vocês vão separar nas coluninhas. Combinado? No número 4, olha lá, nós temos 9 quadrinhos aqui. O que vocês vão fazer? O que as pessoas estão fazendo em cada um desses quadrinhos? Qual é o verbo que poderia indicar a ação dessas pessoas? Por exemplo, o que a mulher está fazendo? Ela está arrumando a cama? Então, arrumar. O menino está estudando? Verbo estudar. A menina está entrando? Verbo entrar. Tá bom? O que está acontecendo? Vocês vão escrever um verbo que indica a ação de cada uma dessas pessoas. Tá bom? Lá no exercício número 5, vocês têm aqui várias frases, tá? Essas frases indicam ação, indicam estado ou indicam fenômenos da natureza. Vocês vão colocar A para ação, E para estado e F para fenômeno da natureza. E no número 6, vocês vão escrever alguns verbos que expressem fenômenos da natureza, aqueles que a professora já falou lá no final, no comecinho da aula. Tudo bem, pessoal? Não são atividades difíceis, são atividades bem simples.
mas que são importantes para vocês ficarem conhecendo o que é o verbo. Nas próximas aulas, nós vamos continuar falando sobre ele, ok? Então, faça com bastante calma, com bastante atenção, e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!